Salut les amis, comment allez-vous? Seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao vídeo de hoje, onde vamos ver como fazer perguntas em francês, como funciona a interrogação. Porque às vezes tem um est-ce que, às vezes não tem, às vezes a palavra interrogativa vai no começo, às vezes no final. Como funciona a interrogação em francês? Então, respira fundo, pega seu caderno, sua caneta, que vamos desvendar todos os segredos da interrogação em francês. E não esqueça de repetir em voz alta todas as falas, porque é falando que a gente destrava, que a gente aprende a falar. Então, repita em voz alta, anota tudo e vamos lá, vou compartilhar minha tela. Então, começando aqui com perguntas simples. Perguntas simples significa que vão ser perguntas sem palavras interrogativas. Não vamos ter nem onde, como, porquê, quando, né? Vão ser perguntas do tipo sim ou não. Perguntas que poderiam ser respondidas por sim ou não. Perguntas sem palavras interrogativas. Vamos começar com a pergunta que temos aqui à esquerda. La question que nous avons à gauche. À gauche, à esquerda. À gauche. Tu aimes le vin rouge? Você gosta de vinho tinto? Le verbe aimer, o verbo aimer pode ser traduzido por amar ou curtir, depender do contexto. Ou então aqui seria mais você gosta, você curte vinho tinto? Tu aimes le vin rouge? O S aqui não se pronuncia, né? O S da conjugação da segunda pessoa do singular não se pronuncia. Tu aimes le vin rouge? Se eu quiser, não é obrigatório, eu posso acrescentar est-ce que na frente. E ficaria est-ce que tu aimes le vin rouge? Para que serve esse est-ce que? É para enfatizar o fato que eu estou fazendo uma pergunta. Porque vamos supor, aqui se eu não tiver a entonação certa, pode parecer que eu estou afirmando, você gosta de vinho tinto? Em vez de, você gosta de vinho tinto? Ponto de interrogação. Então, se você não tiver a boa entonação, pode parecer que você está afirmando quando você quer perguntar. Agora, se você colocar o est-ce que na frente, não tem mais nenhuma dúvida, você está perguntando. O est-ce que sempre vai introduzir uma pergunta. Então, você pode dizer: Tu aimes le vin rouge? Ou est-ce que tu aimes le vin rouge? Quer dizer a mesma coisa. Essa frase daqui da direita é um pouquinho mais formal, mas afinal de contas, as duas são corretas. Les deux phrases sont correctes. Les deux manières sont correctes. As duas maneiras são corretas. Vejamos outro exemplo. Tu veux sortir ce soir? Você quer sair essa noite? Tu veux sortir ce soir? E cuidado, quando você quer dizer hoje à noite, não precisa dizer ce soir aujourd'hui ou pour le soir aujourd'hui. Nada disso, simplesmente ce soir. Hoje pela noite, essa noite. Tu veux sortir ce soir? Se eu quiser enfatizar que estou fazendo uma pergunta, eu coloco o est-ce que na frente. Est-ce que tu veux sortir ce soir? As duas frases são corretas, les deux phrases sont correctes. Troisième phrase. Terceira frase, troisième phrase. Il fait froid. Faz frio, né? A pergunta típica é quando você faz uma ligação para alguém que está numa outra cidade, outro país. Il fait froid. Aqui o T do fait não se pronuncia, o D do froid não se pronuncia. Il fait froid. E aqui, cuidado. Esse est-ce que vai ser cortado, vai ser reduzido por conta da vogal que começa depois, né? Isso se chama l'élision.
que se parece com liaison, mas eu prefiro chamar de choque de vogais, porque eu acho que a expressão é muito mais clara, e para não confundir elision, que é choque de vogais, com liaison, que é o fato de conectar foneticamente uma palavra com a outra. Então, aqui, choque de vogais. Em alguns casos, em francês, duas vogais não conseguem conviver numa boa. Numa palavra termina com uma vogal, a palavra seguinte começa com outra vogal, a primeira sai e colocamos um apóstrofe, aqui é o caso. Então, esse est-ce que, né? Aqui o E vai se transformar com um apóstrofe e vai ficar est-ce qu'il fait froid? Il fait froid. Est-ce qu'il fait froid? Les deux phrases sont correctes, tá? Essa daqui da direita, mais uma vez, um pouquinho mais formal. Vous avez envie d'une glace? Vous avez, aqui liaison obrigatória, aqui é a liaison, né? O fato de conectar foneticamente a última consoante de uma palavra com a vogal da palavra seguinte. Vous avez envie d'une glace? Vocês têm vontade de um sorvete? O vous pode significar a senhora, o senhor ou vocês. Então, poderia ser vocês querem um sorvete, a senhora quer um sorvete, o senhor quer um sorvete. Depende do contexto, né? Envie é vontade. Muito cuidado para não pronunciar o E. Não é envier. Envie. Vous avez envie d'une glace? Vocês têm vontade de um sorvete? Mesma coisa. Se eu quiser ser um pouquinho mais formal, se eu quero enfatizar o fato que eu estou fazendo uma pergunta, se quero ter certeza que a pessoa entende que eu estou fazendo uma pergunta e não afirmando, eu coloco o est-ce que na frente. Est-ce que vous avez envie d'une glace? Vou repetir todas as frases de maneira horizontal. E também, lembra, repita em voz alta, vamos destravar essa fala. Tu aimes le vin rouge? Est-ce que tu aimes le vin rouge? Tu veux sortir ce soir? Est-ce que tu veux sortir ce soir? Il fait froid? Est-ce qu'il fait froid? Vous avez envie d'une glace? Est-ce que vous avez envie d'une glace? Ok. Então, isso era a partir das perguntas simples, sem palavras interrogativas. Vamos ver agora como funciona quando tem uma ou várias palavras interrogativas. Caso você esteja com uma pergunta que vai ter palavras interrogativas, como, por exemplo, où, onde, quand, quando. Cuidado para não dizer quand, não se pronuncia o U e também não se pronuncia o D. Quand. Comment. Como. À quelle heure. A que horas. Aqui você vê várias palavras interrogativas, né? Temos 3. À quelle heure. Combien. Quanto. O quel âge. Qual idade. Obviamente existem outras palavras interrogativas, né? Como, por exemplo, pourquoi, avec qui, né? Por quê, com quem. Mas aqui temos 6 exemplos que vão nos permitir entender a dinâmica da pergunta em francês com palavras interrogativas. Então, qual vai ser a fórmula mágica? A fórmula mágica está aqui em cima. A gente vai ter a palavra ou as palavras interrogativas, o est-ce que está aqui em vermelho, o sujeito e o verbo, tá? À esquerda, a gente tem a pergunta de maneira mais simples, sem o est-ce que. Vamos ver cada frase passo a passo sem o est-ce que e com o est-ce que. Por exemplo, tu vas où? Você vai aonde? Em português também vocês podem fazer a pergunta colocando a palavra interrogativa no começo ou no final. Onde você vai aonde? Com quem você vai com quem? Em francês também, graças a Deus, graças a Jah, quem você quiser, a gente também tem essa flexibilidade de colocar as palavras interrogativas no começo ou no final, quando a gente não utiliza o est-ce que, né?
o jeito mais simples. Tu vas où? Eu poderia ter colocado o U no começo e também dizer où tu vas, né? A gente, no jeito assim mais informal, que é o jeito aqui da esquerda, tendemos muito mais a colocar a ou as palavras interrogativas no final. Tu vas où? Beleza. Agora, se eu optar por utilizar o est-ce que, aí fica mais rígida a estrutura, vou ter que respeitar essa ordem que eu coloquei aqui. Eu tenho que respeitar com est-ce que. Não vai ter de, eu coloco no final, coloco no começo. Não. Se tem um est-ce que, a estrutura vai ser primeiro a palavra interrogativa, nesse caso vai ser o où, que significa onde. Depois o est-ce que. Depois o sujeito, o tu, e depois o verbo va. Où est-ce que tu vas? A gente poderia traduzir, e vejam que também dá para fazer uma semelhança, um paralelo com o português. Onde é que tu vai? Né? Também tem essa possibilidade, que você vai. Aliás, tu vai tá errado, né? Desculpa, gente. Eu ainda não sou super top das galáxias em português, mas eu pretendo melhorar, tá? Alors, vamos lá. Où est-ce que tu vas? Tu vas où? Où est-ce que tu vas? Vejamos com uma outra palavra interrogativa que vai ser quando. On part quand? Quando que a gente parte? Quando que a gente vai embora? On part quand? Vocês veem que aqui o T do par não se pronuncia, o D do quand não se pronuncia. Novamente, se optar por utilizar o est-ce que, eu vou ter que respeitar essa estrutura. Primeiro a palavra interrogativa, quand. Depois est-ce que. Aqui, choque de vogais, bonitinho mais uma vez, porque um começa com uma vogal. Sujeito, verbo. Quand est-ce qu'on part? Aí, eu faço uma pequena parênteses rápida, que esse quand daqui vai se pronunciar como se fosse um T, tá? Quand est-ce qu'on part? Na dúvida, assista o vídeo que vai aparecer ali em cima sobre as regras da liaison. No final, eu abordo as questões das liaisons especiais, onde a letra até muda de som, e aqui é o caso do quand. Quand est-ce qu'on part? Vejamos com uma outra palavra interrogativa, a palavra comment. Como? Comment? Elles vont à Paris comment? Elas vão a Paris, ou elas vão para Paris como? Com que meio de transporte? En train, en voiture, en bateau, en avião? Como que elas vão para Paris? Elles vont à Paris comment? Mais uma vez, se optar por fazer uma pergunta com est-ce que, primeiro a palavra interrogativa, comment, depois o est-ce que, choque de vogais, novamente, sujeito, verbo. Comment est-ce qu'elles vont à Paris? Elles vont à Paris comment? Comment est-ce qu'elles vont à Paris? À quelle heure ça finit? A que hora termina? A que hora acaba? Também aqui, esse à quelle heure, eu poderia colocar ele no final. Ça finit à quelle heure? Hein, comme en português. En português, vous pouvez dire a que hora termina, termina a que hora. Uma coisa que é diferente do português é que precisamos ter um sujeito. Em português, vocês podem dizer a que hora termina. Em francês, você não pode dizer a quelle heure finit. Tá? A gente precisa de um sujeito. A que hora isso termina. D'accord? Le ça é obrigatório. A quelle heure ça finit? No caso do est-ce que, a gente mantém a nossa fórmula mágica daqui de cima. À quelle heure est-ce que ça finit? À quelle heure est-ce que ça finit? Pergunta super importante, né? Quando você vai viajar para a França, Canadá, Bélgica, Senegal, qualquer país de língua francesa que você escolher, e você vai fazer suas comprinhas, você vai querer saber o preço das coisas para não levar um susto na hora de passar no caixa, né? Ça coûte combien? Quanto isso custa? Ou isso custa quanto, né? Também esse combien poderia vir no começo. Combien ça coûte? Ou ça coûte combien? À direita, mantemos a mesma fórmula.
Palavra interrogativa, est-ce que, sujeito, verbo, combien est-ce que ça coûte? Mais uma vez, a gente poderia fazer uma tradução parecida com o português. Quanto é que isso custa? D'accord? Combien est-ce que ça coûte? Vous avez quel âge? A senhora ou o senhor tem qual idade ou qual idade vocês têm? Aqui temos duas palavras interrogativas, quel âge, que também poderiam ir no começo da frase. Quel âge vous avez? Tá? Nessa partida aqui somos mais flexíveis. Palavra interrogativa pode ir no começo ou no final. Agora aqui não, vocês se lembram? A gente tem que respeitar essa estrutura daqui, vai ficar quel âge est-ce que vous avez? Vou repetir as frases do mesmo jeito do que a página anterior, lendo de maneira horizontal. Tu vas où? Où est-ce que tu vas? On part quand? Quand est-ce qu'on part? Elles vont à Paris comment? Comment est-ce qu'elles vont à Paris? À quelle heure ça finit? À quelle heure est-ce que ça finit? Ça coûte combien? Combien est-ce que ça coûte? Vous avez quel âge? Quel âge est-ce que vous avez? Vejamos a página seguinte. Quando a gente tem uma interrogação com a palavra quoi, que significa o quê? E aí prestem bem atenção em dobro aqui, porque tem uma particularidade, certo? Então, mais uma vez, caneta, caderno e vamos lá. O quoi, que significa o quê, ele só pode existir com essa ortografia quando ele vem no final da frase. Por exemplo, tu fais quoi? Você faz o quê? Vous voulez boire quoi? O senhor, a senhora, vocês querem beber o quê? Il se passe quoi? O que está se passando? O que está acontecendo? Il se passe quoi? Je peux faire quoi? Eu posso fazer o quê? Je peux faire quoi? Beleza. Agora, se eu optar por colocar o est-ce que, vocês lembram? A palavra interrogativa abre a frase. Palavra interrogativa, est-ce que, sujeito, verbo. Só que, quando o quoi está no começo da frase, ele se transforma em que. É assim, gente, não tem exceção. E esse que vai ser vítima do choque de vogais e vai perder a sua última letra, o E, que vai sair e a gente vai colocar um apóstrofe. Então, em vez de ter tu fais quoi, vai ficar qu'est-ce que tu fais? Eu sei que à primeira vista assusta. Nossa, quantos que, tracinho, apóstrofe. A escrita, eu diria, é secundária. O principal, acredito eu, no primeiro momento, é você conseguir se comunicar, conseguir falar. Então, por um momento, esqueça a escrita e só repete depois de mim. Qu'est-ce que? Qu'est-ce que? Você vê que falando é tranquilo. Escrevendo eu concordo com você que é bem mais difícil. Mas falando vai ficar qu'est-ce que? Qu'est-ce que tu fais? O que você faz? O que você está fazendo? Qu'est-ce que tu fais? Vous voulez boire quoi? Qu'est-ce que, mais uma vez, qu'est-ce que vous voulez boire? Qu'est-ce que vous voulez boire? Il se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je peux faire quoi? Posso fazer o quê? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Como eu vou dizer o que você quer? O que você quer? Primeiro vamos fazer o jeito mais simples com o quoi no final. O que você quer? Você quer o quê? Tu veux
quoi? Tu veux quoi? Você quer o quê? Tu veux quoi? Do jeito mais requintado, com esse que vai ficar qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux também pode ser utilizado em francês no sentido de fazer o quê? O que você quer fazer? Você vai fazer o quê, né? Quando você meio que fica lamentando uma situação e acha que você não pode fazer muita coisa, podemos utilizar essa expressão também. Qu'est-ce que tu veux? Tipo, fazer o quê? Então, isso daqui é bem importante repetir as frases uma e outra vez para ir gravando os dois jeitos são corretos. Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Vous voulez boire quoi? Qu'est-ce que vous voulez boire? Il se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je peux faire quoi? Qu'est-ce que je peux faire? A gente acaba de ver os dois jeitos mais utilizados para fazer perguntas em francês, sobretudo oralmente, né? Pode ser a pergunta simples, né? Sem o est-ce que, um pouquinho mais requintada para mostrar, né, que você não está afirmando, está fazendo uma interrogação utilizando o est-ce que. Beleza. Ainda falta um terceiro jeito, une troisième façon, une troisième manière, a terceira maneira, que é o jeito mais requintado, é o que a gente chama de francês soutenu, francês assim mais requintado, mais intelectualizado, que você vai ouvir muito pouco ou quase nunca em conversas informais, mas que você vai ouvir, por exemplo, quando você vai para palestras, quando uma pessoa está fazendo um discurso, por exemplo, que você, sobretudo, vai encontrar por escrito, seja em jornais, artigos acadêmicos, dentro da literatura ou da poesia. Mas falando em conversas informais, é muito, muito raro que você encontre esse jeito. Mas vamos lá, é importante que você conheça todos os jeitos da interrogação. Então, vejamos. Interrogação française soutenue, como eu falei, soutenu, un niveau soutenu, un français soutenu, um francês requintado, mais intelectualizado. E quando a gente faz a inversão, verbo, tracinho, né, que a gente chama de tiret, o tracinho, que você vai ter bastante, por exemplo, nos e-mails, né, nos endereços e-mails, tiret, sujeito. Para quem fala inglês, você não vai estranhar tanto, porque em inglês temos essa técnica, né? essa sintaxe de inverter o verbo e o sujeito para fazer interrogação. Em francês também temos ele o jeito mais requintado. Vejamos. Vous aimez le vin rouge? Aqui, novamente, liaison obrigatória, né, entre um pronome e um verbo. Vous aimez le vin rouge? Vocês gostam de vinho tinto? A senhora ou senhor gosta de vinho tinto? Agora, no jeito mais requintado, eu vou inverter. Eu vou colocar primeiro o verbo, le tiret, o tracinho, o sujeito, né, o pronome, e depois o resto da frase. Aimez-vous le vin rouge? Nossa, muito mais requintado isso daqui, d'accord? Se você está, sei lá, num churrasco, numa festa com amigas, amigos, familiares, você vai perguntar, vous aimez le vin rouge? Se você falar, aimez-vous le vin rouge? As pessoas vão ficar assim, nossa, tá pedante hoje, tá se achando, né? Um jeito muito mais educado, requintado. Agora, um dia de um exame, de uma entrevista de trabalho, de uma palestra, de um e-mail por escrito para um cliente, uma fornecedora, uma pessoa superior hierarquicamente, não hesitem em caprichar com esse jeito daí. Vai impressionar a plateia. Vejamos outro exemplo. Pourquoi il pleure? Por que eles choram? Aqui há il, terceira pessoa do plural. A terceira pessoa do plural, a marca da conjugação, para os verbos do primeiro grupo é o ENT. Porém, esse ENT não se pronuncia nunca, minha gente. Nunca, certo? Então, pourquoi ils pleurent? Não, não, não. Pourquoi ils pleurent? Por que eles choram? Aqui eu vou fazer minha inversão
conforme a gente viu, liaison obrigatória aqui quando tem a inversão verbo-sujeito. Pourquoi pleure-t-il? Por que eles choram? Pourquoi pleure-t-il? Respiremos fundo. Vamos ver mais uma particularidade, mais uma chatice, eu acho que a palavra chatice não é exagerada, dessa fórmula do francês soutenu e da inversão verbo-sujeito. Elle danse comment? Ela dança como? No sentido de ela dança bem, não dança bem, qual é o nível dela? Poderia se traduzir assim, né? Elle danse comment? Como ela dança? Vejamos bem. Eu fiz a inversão danse, beleza? Eu coloquei meu tracinho e ela. Só que não, porque, minha gente, temos esse tracinho, T, tracinho. Por quê? Por uma questão meramente fonética. Para evitar o choque de vogais, para evitar pronunciar uma frase que foi considerada difícil demais, como danse elle, a gente tem esse choque de vogais, né? Então vamos colocar esse tracinho T, tracinho, para evitar o choque de vogais. E vamos concordar, como danse elle não é muito bonito. Como danse elle é muito mais bonito, né? É mais agradável de se pronunciar. Não, eu sei, é muita coisa, né? É muita chatice, mas não se preocupe, porque mais uma vez esse jeito assim é muito requintado, tá? No dia a dia, você pode muito bem utilizar os dois outros jeitos que vimos anteriormente e até mesmo por escrito, não tem problema em você utilizar o est que, tá? Esse jeito daqui é muito mais requintado, mas é importante que saibam quando se encontram com ele. Então, elle danse comment? Ou comment danse-t-elle? Tu veux faire quoi? Você quer fazer o quê da sua vida? Né? Tu veux faire quoi ce soir? Par exemple, você quer fazer o quê essa noite? Tu veux faire quoi ce soir? Muito mais requintado. Aqui, veja bem, a gente está vendo também a questão do quoi, que vai se transformar em que no começo da frase. Depois eu tenho essa inversão do verbo tracinho sujeito. Que veux-tu faire? Aqui muito mais requintado. Vou voltar a ler todas as frases em voz alta. Repita depois de mim, super importante. Vous aimez le vin rouge? Est-ce que vous aimez le vin rouge? Né? Aí eu coloquei com est-ce que. Vamos lá. Vous aimez le vin rouge? Est-ce que vous aimez le vin rouge? Mais requintado. Aimez-vous le vin rouge? Né? Então, prestem atenção, porque aqui eu vou acrescentar a parte com est-ce que não está escrita, d'accord? Então, pega as suas anotações, né? Reveja como funciona com est-ce que, repita em voz alta e bora lá para a segunda frase. Pourquoi il pleure? Como vai ficar essa pergunta com est-ce que? Vou deixar um tempinho, pensa bem, vai ficar. Pourquoi est-ce qu'il pleure? Pourquoi est-ce qu'il pleure? Jeito mais requintado. Pourquoi pleure-t-il? Elle danse comment? Como vai ficar com est-ce que? Comment est-ce qu'elle danse? Comment est-ce qu'elle danse? Jeito mais requintado. Comment danse-t-elle? Comment danse-t-elle? Tu veux faire quoi? Você quer fazer o quê? Como vai ficar essa pergunta com est-ce que? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Jeito mais requintado. Que veux-tu faire? Então, chegou a hora de fazer um exercício. Aqui, nesse primeiro exercício, temos perguntas com est-ce que. Eu vou pedir para você escrever essas perguntas sem o est-ce que.
Então, vamos lá. Eu vou ler as frases em voz alta, repita depois, né? E depois eu vou dar as respostas. Est-ce que tu vas venir avec Denis? Est-ce que tu vas venir avec Denis? Comment est-ce qu'il s'appelle le bébé de Manon et de Romain? Comment est-ce qu'il s'appelle le bébé de Manon et de Romain? Quand est-ce que tu vas en Espagne? Quand est-ce que tu vas en Espagne? Est-ce que vous connaissez Luna? Est-ce que vous connaissez Luna? À quelle heure est-ce que le cours de français commence? À quelle heure est-ce que le cours de français commence? Où est-ce que tu as rendez-vous avec ta mère? Où est-ce que tu as rendez-vous avec ta mère? Então, toma suas notas, reveja como vão ficar essas perguntas sem o est-ce que. Marquez uma pausa no vídeo porque já vou dar as respostas. Alors, première question. Primeira pergunta, première question. Est-ce que tu vas venir avec Denis? Você vai vir com Denis? Est-ce que tu vas venir avec Denis? Aqui estamos num caso de uma pergunta simples, não tem palavra interrogativa nem como, onde, porquê, a que hora, né? Então é simples. O que eu faço? Simplesmente tiro o est-ce que está na frente. Tu vas venir avec Denis? Né? As duas frases são corretas e querem dizer a mesma coisa. Est-ce que tu vas venir avec Denis? Ou tu vas venir avec Denis? Comment est-ce qu'il s'appelle le bébé de Manon et de Romain? Aqui, duas possibilidades. Obviamente, eu vou tirar o est-ce que. E eu posso deixar o comment na frente. Ficaria comment. E depois retomar a partir do il. Comment il s'appelle le bébé de Manon et de Romain? Segunda possibilidade é colocando o comment no final. Começando por aqui, por il. Il s'appelle comment le bébé de Manon et de Romain? Mesma coisa em português. Como se chama o bebê de Manon e de Romain? Se chama como o bebê de Manon et de Romain? D'accord? Quand est-ce que tu vas en Espagne? Aqui eu posso dizer quand, tirando o est-ce que. Tu vas en Espagne? Quand tu vas en Espagne? Ou tu vas en Espagne quand? E, aliás, a gente tenderia mais a colocar o quand no final do que no começo. Mesma coisa com o. O que quer dizer onde, a gente tende mais a colocar no final. Mas fica a critério seu. Est-ce que vous connaissez Luna? Mesma coisa, aqui eu estou no caso de uma pergunta simples, não tem nenhuma palavra interrogativa. Eu simplesmente vou tirar o est-ce que. Vous connaissez Luna? Vocês conhecem Luna? O senhor, a senhora conhece Luna? À quelle heure est-ce que le cours de français commence? Eu tiro o est-ce que. Ou à quelle heure pode ficar no começo. À quelle heure le cours de français commence? Ou no final, le cours de français commence à quelle heure? Les deux sont corrects. Où est-ce que tu as rendez-vous avec ta mère? Eu tiro o est-ce que. E eu posso dizer où tu as rendez-vous avec ta mère? Né? Ou colocando o ou no final, que é mais comum, como eu comentei. Tu as rendez-vous avec ta mère où? Avoir rendez-vous significa ter um encontro com horário marcado. Então, poderia ser onde que você marcou de se encontrar com a tua mãe, né? Tu as rendez-vous avec ta mère où? Ou, tirando o est-ce que, où tu as rendez-vous avec ta mère? Vejamos agora o último exercício e já vai terminar esse vídeo, onde você já vai ter aprendido tudo sobre a interrogação. Aqui é o contrário. Aqui você tem perguntas sem o est-ce que
e você vai ter que colocar o est-ce que, porque é mais complicado, né? Como é uma live, eu não posso ficar escrevendo as respostas, mas eu vou dizendo em voz alta como fica, certo? Então vamos lá. Tu as quel âge? Você tem qual idade? Quantos anos você tem? Você tá com quantos anos, né? Alors, aqui eu tenho duas palavras interrogativas, que é quel âge. Então eu vou colocar quel âge, depois est-ce que tu as. Quel âge est-ce que tu as? Quel âge est-ce que tu as? Vamos repetir mais uma vez. Quel âge est-ce que tu as? Deuxième question. Il habite où ton ami Julien? Ele mora aonde, teu amigo Julien? Aqui a palavra interrogativa é où. Eu vou começar com où e depois vou colocar o est-ce que. Où est-ce qu'il habite ton ami Julien? Vamos repetir mais uma vez. Où est-ce qu'il habite ton ami Julien? Vous allez manger où? Vocês vão comer aonde? O senhor, a senhora vai comer aonde? Vous allez manger où? Como vai ficar com est-ce que? Palavra interrogativa o primeiro. Où est-ce que vous allez manger? Où est-ce que vous allez manger? Dernière question, última pergunta. Ils partent à Rennes samedi. Desculpa aí, final do vídeo. Beber uma aguinha. Pardon. Ils partent à Rennes samedi. Eles partem, eles vão embora para Rennes no sábado. Aqui é mais simples, né? Eu deixei uma mais simplesinha no final. Por que mais simples? Porque não tem palavra interrogativa. Eu só vou ter que colocar o est-ce que na frente com choque de vogais, né? Porque il começa com uma vogal. Est-ce qu'ils partent à Rennes samedi? Quanta informação, né? Eu quero te dar os parabéns para você que chegou até o final desse vídeo. Eu sei que é muita informação, né? Aqui a gente cobriu todos os jeitos de fazer uma interrogação, lembrando que a última parte era mais formal, que você não vai precisar no francês assim do dia a dia das ruas, das conversas informais, mas que você vai precisar, por exemplo, se estiver trabalhando com a língua francesa no seu emprego, ou se estiver fazendo um trabalho acadêmico em francês, é importante dominar sim esse último jeito. Espero que tenha gostado. Não esqueça de se inscrever caso não tenha feito ainda e de deixar seu joinha, de ativar o sininho, de compartilhar para amigas ou amigos, familiares, pessoas que gostam do idioma francês, e nos vemos muito em breve para mais dicas e informações sobre o idioma francês e a cultura francesa. Bisous, à bientôt!